Nós vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Muito tempo que a gente estava fora do Colossenses, né? Estamos voltando agora, mas era exatamente onde nós tínhamos terminado no versículo 29 do capítulo 1, o último versículo do capítulo 1. Hoje 2, 1 a 13. E o tema da nossa mensagem é o combate de Paulo. O combate de Paulo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Oremos outra vez, Pai. Pedimos que em nome de Jesus Tu tenhas misericórdia das nossas almas e nos instruas através deste texto. Que possa ser a Tua palavra a falar aos nossos corações e vidas, nesta noite e a cada dia. Alimenta a nossa alma. Faz-nos prosseguir, faz-nos compreender a Tua palavra, para que possamos Te adorar com corações gratos. Em nome de Jesus. Amém. Mas podem ficar sentados, amém? Nós vamos atender à palavra do Senhor agora, amém? Paulo diz e fala agora, depois de nós termos visto o capítulo 1 todo, os irmãos não se lembram, depois vocês podem talvez ler em casa, já que há algum tempo, ou seguir no YouTube, né? Está sempre gravado, aquilo que nós falámos durante o capítulo 1. Né? Paulo está a falar à igreja dos Colossenses, portanto a nós hoje, o Senhor nos conceda entendermos a palavra do Senhor, aplicarmos às nossas vidas. Todas estas cartas são de aplicação direta à igreja, porque são cartas à igreja. Toda a palavra de Deus é aplicação direta às nossas vidas, é aplicação à nossa vida direta ou indiretamente, mas as cartas, claramente, nós entendemos que Deus está a falar à igreja através do ministério de Paulo e, portanto, a nós. A primeira coisa que nós notamos aqui neste texto é que Paulo diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, os de Colossos, e pelos que estão em Laodiceia, e nota agora, e por todos, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Paulo tinha um combate, travava um combate, uma luta, por quem era pela igreja de Colossos, a quem ele dirige a carta, pela igreja de Laodiceia, que percebemos que era conhecidos, igreja irmã, alguma coisa assim, e pela igreja, e por todos aqueles que não viram o meu rosto em carne. Talvez eu estava-se a referir, por exemplo, à igreja de Roma, que segundo a história, a maior parte dos historiadores concordam que ele não teria visto quando ele escreveu pelo menos a carta aos Romanos. Mas não sabemos exatamente a quem ele estava a referir, mas entendemos que ele estabelece e define que tinha um combate a favor do reino dos céus, pelo reino dos céus, como uma batalha. Nós hoje, irmãos, temos entrado, com o passar dos tempos, nós temos perdido aquele espírito empreendedor da batalha que é o reino dos céus, para passar a ser uma coisa meio passiva, em que nós parece que não estamos alistados numa batalha, que é aquilo exatamente que nós estamos agora ainda, né, celebrando a Reforma, só foi ontem, e parece que essa batalha que os reformadores estabeleceram, batalharam, fizeram, não é mais aquele sentimento que a igreja tem hoje. Porquê é que a reforma é importante, irmãos? Porquê é que nós referimos tanto a reforma protestante? Porquê é que isso é tão sério assim? É porque é exatamente a aplicação deste texto. Nós podemos ver os dias atuais, digamos assim, se é que há 500 anos para trás, para cá podemos dizer que são dias atuais. Nós podemos ver essa aplicação na igreja da reforma, na igreja onde surgiu a igreja a partir dos princípios e daquilo que a reforma estabeleceu. Era uma batalha, era uma luta, era um afirmar. Hoje nós passamos a ser, como igreja, algo muito passivo. Nunca nas Escrituras isso esteve estabelecido assim. Nunca Deus levantou o seu povo
para viver uma passividade. Aliás, nós, porque estamos a viver demasiado passivamente, demasiado calmamente e tranquilamente, é por isso que chega tantas heresias dentro da igreja, é por isso que há tantos problemas, é por isso que tem havido tanta apostasia, a fé de muitos tem enfraquecido, porque deixou de ser uma batalha. Experimente você deixar relaxar em certas áreas da sua vida que você vê problemas começarem a acontecer. Pense numa coisa tão simples como tomar banho. Deixe de tomar banho durante um mês. Você vai começar a criar cheiro, né? Você vai começar a criar problemas. Agora experimenta ao fim de um ano, ao fim de 2. Já pensou como é que você estaria? Se você 2 anos sem tomar banho. Pensa em alguém que não corta o cabelo durante 3 anos. Como é que fica? Começa a enfraquecer, não é? Ainda que seja uma senhora, tem sempre alguma coisa que você faz no cabelo para dar um jeito, não é? Para torná-lo, não é? Imagina que você deixa de fazer. O homem mesmo que tenha barba, se deixar a barba crescer de qualquer maneira sem cuidar, fica horrível. Não é? Tudo o que nós fazemos, temos que estabelecer coisas que temos que zelar por elas. É por isso que a reforma é tão importante, porque nos leva a pensar naquilo que nós temos que estabelecer e que tem que ser feito. Nós, como igreja hoje, de uma forma geral, a igreja vive relaxada demais, tranquila demais, principalmente neste país, em que você não é perseguido, você pensa o que você quiser. Aliás, a gente não é perseguido se a gente pensar o que a sociedade quer que a gente pense. Se a gente pensar o que as Escrituras pensam, dizem e preferem, aí você é, não é? Num dia como o de ontem, em que uns celebram a reforma, outros celebram o Halloween, você começa a estabelecer e dizer o que você crê, como é que é, e você vai começar a perceber que tem um monte de gente que vai achar você intransigente, você é muito quadrado, não é preciso também fazer assim, não faz mal o que você crê, só uma brincadeira. Não é? E a gente começa a relaxar. Eu estava ontem, inclusive antes de ontem, a falar com um colega do Ministério, o Fernando, vocês conhecem, vocês já ouviram falar, pelo menos. E nós estávamos, alguns conhecem, estava a falar com ele e estava a dizer as pequenas coisas que nós hoje deixamos passar na igreja, elas vão, se Jesus não vier antes, daqui a 50 anos, elas são um problema sério para a geração que vier a seguir, ou para a segunda geração que vier a seguir. Aquilo que nós hoje deixarmos como igreja, deixarmos de combater heresias, erros, problemas, irmãos, daqui a 50 anos, os nossos filhos, ou os filhos dos nossos filhos, dependendo da idade que você tem, vão herdar o problema que você hoje deixou passar. Tem sido assim. Coisas, às vezes, que não têm importância. Coisas que, às vezes, não é tão assim. Deixa para lá. Não vamos estabelecer o... Não, sabe como é que é? A gente ouve dizer... you gotta choose your battles, right? Escolha as suas batalhas, aquilo que realmente é importante, as outras deixe para lá. Irmãos, é nessas coisas que começa a ser um problema e um gera outra coisa e um gera outra coisa. Irmãos, eu explico para vocês que, vocês sabem, né, que a PCA, né, aceita a homossexualidade, né, dentro da igreja, pastoras, tudo. Eu estava a falar, inclusive com o Fernando sobre isso, e ele estava-me a dizer... Diz ele para mim, sabes onde é que se veio esse problema? Eu disse, não faço ideia. Ele disse, veio isso entrou pela porta do Ministério Feminino. Eu disse, como é que é isso? Ele disse, foi uma interpretação hermenêutica errada que se deu para consagrar pastoras, há muito tempo atrás. Então a ideia foi esta, aquilo que Paulo escreveu lá era demasiado duro, aquilo era para aquela época, não era para levar a sério. Aquilo é um momento na história. E você tem certeza que já ouviu isto várias vezes. Porque uns dizem que Paulo era machista e outros, para desculpar Paulo, para Paulo não ser machista, dizem não, aquilo foi um momento na época que tinha um problema na igreja. Aí o que é que a gente faz? É a minha interpretação, né? Eu digo que aquilo não é exatamente o que ali está, porque aquilo é aplicado só naquela época. Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa que era precisamente, eu acho que ela era PCA porque ela era presbiteriana e só podia ser PCA, pela conversa dela. E a pessoa disse-me assim, já vai há uns anos, irmãos, agora fez sentido, a pessoa disse-me assim, se a Bíblia fosse escrita hoje, tinha um espaço para os homossexuais. E eu disse, não, mas como é que é tão claro que não é? Mas como é que é possível tal coisa se a Bíblia diz claramente, abomina claramente? E a pessoa disse, não, porque foi escrita na época. Eu agora entendi de onde é que veio o pensamento. Do pensamento anterior, de que aquilo que está escrito exatamente tem que ser aplicado só na época. Hoje é diferente. Hoje nós não fazemos assim.
Hoje nós temos que aceitar determinadas coisas. E veio trazer um problema. Irmãos, porquê que eu estou com esta conversa toda sobre a aplicação do texto ao combate? Quando nós deixamos de combater, seja qual for a área, dentro da doutrina, dentro da igreja, nós estamos abrindo uma porta para alguma coisa muito pior que o diabo vai usar mais tarde. E a geração dos nossos filhos vão herdar isso se Jesus não vier antes. E se nós realmente amamos as crianças, e se nós, aqueles que não têm netos ainda, mas se amam já os netos que Deus poderá vir a dar, se Ele não vier antes, não deixes passar nada hoje. Tudo que está nas Escrituras é um combate para ser estabelecido. É isso que Paulo diz. Ele diz que tinha um grande combate pela igreja, tinha um grande combate por eles, os de Colossos, pelos de Laodiceia e até para aqueles que nem tinham visto o rosto de Paulo ainda. E esse tem que ser o pensamento que nós temos que ter. A Igreja de Cristo Jesus é um exército celestial que vem dos céus, um exército não celestial no sentido de anjos, mas é um exército formado, um reino dos céus que luta pelas verdades que esse reino autoriza, que o Senhor desse reino estabeleceu através da sua palavra. E é isso que a Igreja é. Não é uma coisa passiva. Não é uma coisa que fica só lá no cantinho. Deixa a gente estar aqui quietinhos e tal. Deixa a gente ficar aqui num momento mais missionário, mais evangelístico, que a Igreja de Cristo Jesus alguma vez teve. Sabe qual foi a igreja que a Igreja de Cristo Jesus alguma vez teve? Depois de dizer, você vai dizer, eu sabia. Talvez você não está a pensar nisso agora. O momento evangelístico maior que a Igreja de Cristo Jesus alguma vez teve foi quando estava todo mundo em Jerusalém, todo mundo lá, sossegadinho, 5.000 membros. Era quase uma mega igreja. Aquilo, bem, 5.000 membros. Não é que diz a Escritura? Tinha 3.000, passado pouco tempo já tinha 5.000, não é? Diz a Escritura? 5.000 membros em Jerusalém, todo mundo está feliz da vida. Aí o que é que Deus permitiu? A perseguição. Eles começaram a fugir e começaram a correr por todo o lado e a gente se propagou. Foi uma coisa extraordinária, não foi? Eles estavam lá sossegadinhos. Se eles não estivessem sossegadinhos mesmo, não tinha perseguição, irmãos. Quando nós pensamos que eles estavam sossegadinhos, não é sossegadinhos caladinhos. Eles estavam no conforto uns dos outros, mas eles estavam estabelecendo o reino dos céus e foi de uma tal maneira que até fisicamente houve violência contra eles. Né? Saulo é um dos exemplos disso. Não é? Nós conhecem, só ficávamos aqui todo o dia totalmente no livro de Atos, mas só estou a trazer uma figura. Eles estabeleceram um combate, eles estabeleceram o que Cristo mandou, eles causaram raiva, eles causaram inveja, eles causaram problema, tal e qual Jesus tinha causado problema. Porquê? Porque eles estavam estabelecendo o reino dos céus e o reino das trevas não aguentou. E aí surgiu a perseguição. E foi o maior momento evangelístico da história da igreja. E começou porquê? Porque eles combatiam o bom combate. Porque eles lutavam pelo que eles queriam. Porque César não era o Senhor. Só Jesus era curioso. Só Jesus era o Senhor. Esses foram um dos pontos. Eles diziam que Jesus era rei. Eles diziam que Jesus era Deus. Isso não cabia na cabeça deles. Eles não aceitavam tal coisa. Eles podiam dizer assim, ok, vamos deixar para lá. É assim tão importante que Jesus é Deus. Eles não a querem dentro de uma cidade. Deixa para lá. É claro que é importante. É extremamente importante. É ok chamar o imperador de Curios, de Senhor, e Jesus também. Cada um chama o que quer. Não. Eles estabeleceram aquilo que era correto. E por causa disso é que eles foram parar nas arenas. E foi o maior movimento evangelístico da história. E este combate é o que Paulo está a falar aqui. E este combate levou os apóstolos todos a morrerem, a serem martirizados, exceto João, que também foi martirizado, mas morreu. Entendemos que morreu de velhice. Mas já levou os apóstolos todos a serem mortos pela causa do Evangelho. Havia um combate estabelecido, do qual Paulo está a falar aqui. Um combate que não é só um combate físico, mas um combate em oração. Um combate em santificação. Qual é o combate que nós temos hoje pela igreja? Paulo tinha combate, combatia por eles. E eles combatiam para quê? Para que, olha a razão do combate, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos à plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, a razão do combate de Paulo era que o coração dos salvos fosse consolado, que os salvos estivessem unidos em amor, que os salvos fossem enriquecidos à plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, o Pai de Cristo. Estou a ler o PowerPoint também. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria,
A aplicação do conhecimento e da ciência. Que combate temos nós estabelecido? Há pouco estava a apresentar até agora o tamanho do combate, a que ponto chegava esse combate. Falei da Reforma, falei da Igreja do primeiro século, falei até lá da Igreja de Jerusalém. Irmãos, o combate que Paulo estabelecia pela Igreja era para que a Igreja tivesse essas características. Irmãos, esse combate deve estar nos nossos corações. Nós nos devemos preocupar pela Igreja de Cristo nestas áreas. Nós devemos preocupar com a Igreja de Cristo que os corações dos salvos sejam consolados pela palavra de Deus. Nós devemos procurar que os salvos estejam em amor, trabalhar e combater pela unidade da Igreja. O amor entre os irmãos. Mas combater mesmo. Lutar por isso. Muito desta luta que estamos a falar aqui, ela é feita em oração, ela é feita em jejum, ela é feita em rogos diante de Deus. Ela é feita no conhecimento da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Clamar a Deus e dizer: Senhor, enche-me do Espírito Santo para que eu possa ser uma bênção da igreja, para que eu possa partilhar a tua palavra com os meus irmãos dentro da edificação do corpo de Cristo. Paulo tinha combates, assim diz ele, combatia desta forma. Irmãos, isto não é o papel de Paulo, isto não é o papel do pastor, isto é o papel de nós como igreja, meu e vosso, de todos nós, de combatermos e lutarmos pelo crescimento do reino dos céus, o fortalecimento e a glória de Deus sobre nós. Para que cada vez que haja culto possa haver a manifestação do poder de Deus, nós possamos ser confrontados com o nosso pecado, possamos ser consolados com a vinda de Jesus, possamos ser enriquecidos do conhecimento. Olha o que diz o texto: a sabedoria do conhecimento, da sabedoria da ciência. A ciência é o conhecimento. A sabedoria é a aplicação desse conhecimento. Tem uma diferença grande aqui, irmãos. Nós zelamos muito, irmãos, e aqui nós somos cuidadosos com isso, e eu dou graças a Deus por isso. Em nós mantermos a sã doutrina, estudamos o livro das Escrituras toda uma vez, tentamos o mais possível ser corretos na interpretação, cuidadosos com isso, estudamos a palavra. E hoje, irmãos, eu coloquei no Facebook, vocês viram que nós íamos voltar ao Colossenses, pus qual é o capítulo, a intenção é que você leia e venha preparado e não seja enganado e possamos estar juntos. Irmãos, mas escuta, se você não puser em prática, resolve nada. Você pode ouvir o melhor sermão, você pode ouvir o melhor expositor, claro que não sou eu. Você pode ouvir o melhor expositor, você pode congregar na igreja do melhor pregador. Se você não for para casa pôr em prática, irmãos, combater, não vale a pena. Nós estamos a perder o nosso tempo. A igreja do primeiro século combatia. Os nossos irmãos da Reforma combatiam. A igreja de Cristo Jesus chegou hoje, até hoje, por causa de combate, por causa de luta. Lutar por aquilo que nós achamos importante. Irmãos, escuta uma coisa. Numa situação normal, você luta 8 horas por dia pela comida que você come. Tem mais de comida, não tem? Tem o carro, tem a casa, tem a roupa. Mas você luta 8 horas, não é? Quantas horas você luta pela sua alma e pela alma da igreja? Quantas horas você luta para que o Evangelho do Reino dos Céus seja estabelecido em si e naqueles que estão ao seu redor? Quantas horas nós realmente nos dedicamos a Deus? Nessa importância de ser um combate. Quantas vezes nós só chegamos diante de... Repara as orações de Paulo, irmãos. Repara as orações que aparecem nas Escrituras. A maior parte das orações que aparecem nas Escrituras não é por razões pessoais. É pelo reino de Deus. Senhor, olha o teu povo. Senhor, cuida do teu povo. Senhor, fortalece o teu povo. Até Jesus orava assim. Um empenho, um interesse pelo reino dos céus. Um interesse pela santificação, por um povo que faz diferença. Nós precisamos colocar isso nas nossas mentes, irmãos, e lutar com o mesmo combate que Paulo tinha. Não só por aqueles que nós, não só por nós aqui, mas tal e qual Paulo. Paulo orava por aqueles, orava pelos outros e até por aqueles que ele não conhecia. Que o reino de Deus seja estabelecido em todo o mundo. Que a glória de Deus baixe em cada lugar que alguém procura conhecer a Deus, ainda que o faça num formato diferente do nosso, mas se verdadeiramente temos que conhecer a Deus, que a glória de Deus baixe. Nós queremos ver este mundo. Não, você quer ver a sua família salva, não quer? Você quer ver os seus vizinhos salvos? Você quer ver os seus amigos rendidos aos pés do Senhor? Faça uma coisa, combata na sua vida primeiro, de tal forma que os outros possam ver a glória de Deus em si. Trabalhe com todas as forças no bem do corpo de Cristo onde você congrega, que é para estou lá fora verem a glória de Deus em nós. E lute em oração por essas pessoas que você anda, que você fala de Cristo. Nós precisamos de entender este combate, de
de estabelecer estes princípios fortes. Nós precisamos de ter este coração empreendedor. Se Deus tão somente nos pudesse dar e fortalecer e abrir a nossa mente para que nós disséssemos, eu quero pegar nas armas que Deus me dá, eu quero lutar pelo reino dos céus. Lutamos por coisas, irmãos, que acabam passando pouco tempo. Lutamos por coisas que acabam indo embora. E aquilo que é celestial e eterno, a gente às vezes parece que tem pouco entusiasmo. Eu me preocupo, irmãos, às vezes, o pouco entusiasmo que nós temos com o reino dos céus. Como é que nós podemos pertencer a um reino tão especial e tão excelente e não ficarmos entusiasmados? Como é que nós não estamos... Como é que nós estamos tão parados, irmãos? Nós lutamos tanto por outras coisas que são passageiras. Nós fazemos, não é? Planos. Agora vai estar a chegar o Natal, não é? Daqui a pouco é o Natal. Você já começou, não é? Eu tenho o Thanksgiving, tenho o Natal, você já começou, não é? Fazer planos, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer o outro. Daqui a pouco chega o ano novo, você começa a fazer planos. É este ano que eu vou fazer não sei o quê, que eu vou lá não sei onde, que eu vou não sei o que mais. E você tem um empenho, um interesse nessas coisas e são boas. Mas não temos que ter um interesse, um empenho maior para o reino dos céus. Não temos que ter um interesse maior para o reino dos céus. Lutamos para que os nossos filhos vão para a escola, lutamos diariamente, não é, irmãos? Diariamente. Tem que ir para a escola, tem que acordar. E eles gostam, ficam felizes. Hey, wake up! Time to go to school. Oh, they love it. A gente força, não é? Eles querem, não querem. A gente força, não é? Mas depois eles vão para a escola. E não é um ânimo nosso e uma alegria quando eles vêm entusiasmados da escola. Você não fica contente? Eles vêm entusiasmados à escola à sexta-feira à noite, não é? Vêm entusiasmados à sexta à noite. Não, mas é verdade. Quando eles voltam da escola e vêm assim com uma nota boa, ou que têm um bom report, ou que alguma coisa é que séria te aconteceu na escola, eles voltam contentes, você fica feliz, você vê que eles vão animados, você diz assim, bom, eu tive que forçar, mas chegou ao ponto de virem animados. Está comigo? É assim ou não é? Vocês assim, alguns dizem assim, quem dera, nunca vi tal coisa acontecer nos meus. É possível que não, mas o normal seria assim. Eu estou a dar um exemplo, tá, irmãos? Não leve isso tão a sério. Não leve o exemplo tão a sério, leve antes a aplicação. Talvez, irmãos, nós temos que nos esforçar no reino dos céus. Até a gente ganhar aquele gosto para o reino dos céus. Talvez a gente tenha que pedir, Senhor, abre a minha mente e o meu coração para que eu possa ter esse ânimo, esse desejo. Talvez a gente tenha que ler mais biografias dos reformadores e ficar a pensar como é que Martinho Lutero se meteu na cabeça de desafiar o Papa. Não, ele tinha um pouco, eu acho que ele tinha um pouco de loucura. Tem que ser, o fulano era maluco. Mas tinha que ser, não tinha? Como é que ele foi? Não, a sério, quem é que ele pensava que era que ia convencer o Papa em Roma de, com tanto dinheiro metido envolvido e ele a ver, ele achou que ia convencê-lo. Mas foi lá, não foi? Foi lá, não foi? E o que é que resultou? Resultou em nada, né? Que o Papa não aceitou, não foi? Resultou em muito, porque aquela rejeição que o Papa fez abriu os olhos dele para pregar as 95 teses lá na porta da capela e começar a traduzir a Bíblia para o alemão e daí nasceu essa reforma enorme que nós somos fruto hoje. E quantas vezes Lutero era capaz de ter pensado, o que é que eu estou a fazer? Isto não tem pés nem cabeça? O que é que isto? Uau! Se o Senhor, se Deus nos conceder assim um espírito de combate, que você diz assim, eu não sei o que estou a fazer, mas eu vou fazer, porque muitos dos resultados daqueles que combateram, eles não viram, muitos não viram. A gente faz essa figura assim grande, João Calvino, né, seguir o apóstolo Paulo, o maior teólogo que as pessoas dizem, né? Irmão, João Calvino foi expulso de Genebra, foi posto fora de Genebra. Houve uma época da vida de João Calvino que parece que estava tudo destruído. E ele que escreveu até os Institutos da Religião Cristã pouco tempo depois de ter convertido. Que a gente acha que os Institutos da Religião Cristã foi a pesquisa dele de muitos anos. Não foi, não. Foi pouco tempo depois. E passado um tempo, ele estava em Genebra onde ele não queria estar. Onde ele não tinha pedido para estar. Foi posto fora da cidade. Expulso. E passado pouco tempo, eles estavam a convidá-lo para voltar. Porque sem ele nada funcionava.
Mas aquele tempo que ele foi posto fora, ele deve ter pensado, eu reinei com a minha vida. Olha onde eu podia estar, o que eu podia estar a fazer. Aí ele voltou para onde ele não queria ir, onde ele tinha dito que nunca para lá voltava. Para lá nunca voltava mais. Mas voltou para Genebra. E Deus abençoou o trabalho dele e hoje nós temos tanta coisa que nós temos aprendido dele. O Cristo ficou todo contente quando eu falo disso, que ele era francês, não esqueço-me sempre. O Cristo ficou todo contente, é o francês, lá ao contrário do Cristo. Mas a França não queria lá. Também não quis lá, rejeitado. Foi alguém rejeitado, irmãos, rejeitado em muitos lugares. A maior parte desses reformadores não acabaram naquele esplendor que a gente acha que acabaram. A maior parte dos servos do Senhor não acabaram nesse esplendor, mas deixaram um legado, porque combatiam e combatiam e lutavam e lutavam e lutavam, tal e qual Paulo. Paulo é um exemplo claro disso. Tudo que Paulo fez na vida, pense um pouco, leia nas Escrituras a vida de Paulo, tudo que você conhece a vida de Paulo, aos olhos humanos, não faz sentido nenhum. O fulano era do Sinédrio. Não faz sentido nenhum. Que combate é este? Que loucura é esta? Estar a escrever carta para quem nunca ouviu? Não. Escrever uma carta aos romanos. Deixa os romanos em paz. Eu não vou mandar para lá ninguém. Não tem nada a ver com aquilo. E a gente acha que escrever uma carta hoje é mandar um e-mail, não é? Que para Paulo era que mandar um e-mail. Não é. Era muito complexo. Mas ele escreveu e mandou. E hoje é um grande legado para nós. Alguma vez Paulo, naquela época, pensou que 2000 anos depois nós estávamos a pregar isto aqui? A obra que você fizer no Senhor, ela não é em vão. Combate ainda que você não veja resultados. Luta ainda que você não vê nada. Ainda que você diga, não saímos do sítio. Parece que é a mesma coisa. Não pare de combater. Ainda que você não veja nesta vida o que você fizer, o combate que você travar diante do Senhor, Ele é para todo sempre. O combate, volto a referir, irmãos, olha o que é o combate. Que os corações dos salvos sejam consolados, que os salvos sejam unidos ao amor, que os salvos sejam enriquecidos à plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e do Pai de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Luto pelo prol do reino dos céus. Ora, clama a Deus. Claro que Deus o encha do Espírito Santo para quando você entrar nesta porta e para haver culto, possa haver a glória de Deus manifesta. Ore por aquilo que é pregado aqui. Clama a Deus para que haja união entre os irmãos e esforce por isso. Quando começar um irmão a não andar tão bem, você traz isso para perto. Luta para aquele que se está afastando. Traz de volta. Irmãos, nós somos um corpo. Se todos combatermos, a gente vai longe. Pois é, sempre nós somos tão pouquinhos. Mas se formos um corpo unido, maior é Deus que está connosco, não? Estamos servindo o Senhor de toda a glória. Estamos a servir o Deus que tudo pode. Então esforcemos, lutemos. A vitória já foi alcançada na cruz. É isto que Paulo está a falar aqui. Não é os resultados, irmãos, é o combate. Os resultados vêm de Deus. É Deus que salva, não somos nós. Mas o combate é nosso. Ele nos entregou esse combate, essa possibilidade de nós irmos mais além. Irmãos, eu queria tanto por mais palavras para despertar-nos esta noite para este combate que nós temos que estabelecer. Nós temos que ir. Nós temos que fazer, irmãos. E não ficar tão... Estamos vivendo um momento demasiado parado. A Igreja de Cristo Jesus parece parada. Não faz influência a lado nenhum. Não faz diferença. Não se estabelece conta. Ontem era uma confusão, não é? Ontem era uma confusão, não é? Todo lado. Uns crentes a celebrar o Halloween, outros a trazer o Halloween para dentro da igreja, outros a fazer não sei o quê, outros a fazer não sei lá o que mais. E os amostacos estavam contra, que são os intransigentes, não é? Chamem o que quiserem, irmãos. A luz não mistura com as trevas. Chamem o que quiserem. Não esquecer claros e objetivos daquilo que são os nossos padrões. Como um combate mesmo. Com força e vigor. Buscando do Senhor direção. O resumo diz assim: Paulo tem um combate, o que podemos entender que é em oração e ensino, como por exemplo na escrita das cartas, o qual não é só feito pelos irmãos a quem ele escreve, como por aqueles que ele conhece, e por aqueles que, embora ele não conheça, são também parte do corpo de Cristo.
Esse combate é para que os salvos sejam consolados, estejam unidos em amor e sejam enriquecidos em conhecimento de Deus e assim sejam sábios em seu viver diário. Que o Senhor nos ajude a percebermos isto, irmãos. Que estes poucos versículos que estudamos hoje fiquem gravados na nossa mente. Mas outra vez, irmãos, que não seja só ouvirmos, mas que nós possamos estabelecer este combate e lutarmos em prol do Reino dos Céus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guie. Que o Senhor nos levante como Lutero, como Paulo, como todos aqueles que levantou ao longo da história, que fizeram diferença na sua geração. Deus quer levantar aqui, neste lugar, não esta noite, a cada dia, pessoas que tomam o combate e mesmo sabendo os resultados vão avante, vão mais além, pela obra do Senhor, esperando no Senhor que realizará aquilo que Ele quiser, mas que se preparam para combates maiores. Que Deus encontre entre nós corações abertos e sinceros, dispostos a estabelecer este combate. Oremos, Pai. Senhor da glória, nesta noite ajuda-nos e guia-nos, ó Deus, para que possamos lutar este combate. Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente para a Tua Palavra, Senhor, para aquilo que temos estudado esta noite. Deus, o combate que Tu estabelecestes com o Teu reino, o Teu povo deve executar. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, por termos ignorado tantas vezes a missão que nos tens chamado e ficámos aquém, Senhor, daquilo que Tu desejas que nós façamos. Senhor, nós somos tanto o Teu povo como Lutero foi, como o Paulo foi. Nós somos o Teu povo de igual forma. E entendemos nesta noite que nos tens chamado para este combate. Senhor, esse combate que Paulo sentia até para aqueles que não conhecia, seja o combate que nós sentimos esta noite. E que possamos pôr em prática, que possamos sair a pregar a verdade, a vivermos em amor, a lutarmos em prol do Teu reino. Senhor, guia-nos em oração. Guia-nos na Tua Palavra, para que possamos, Senhor, viver assim. A Ti damos honra e glória. A Ti só Te bendizemos. Em nome de Jesus.